Boa noite, em primeiro lugar. Meu nome é Rosana. Para quem não me conhece, eu sou terapeuta transpessoal / terapeuta holística. Meu trabalho é trazer expansão da consciência. Sou trabalhadora da luz e também um soldado em solo aqui na Terra. Sempre faço vídeos quando se requer e é necessário para trazer abertura de consciência ante uma situação que as pessoas necessitam tomar consciência. E venho aqui hoje para falar sobre uma situação onde ocorreu injustiça, infração do livre-arbítrio de crianças e abuso de poder na escola municipal Dr. José de Almeida Seixas Filho. Então, vou compartilhar com vocês uma conversa que tive com a diretora e com a coordenadora dessa escola. Fui conversar com ela a respeito de algo que aconteceu na escola, sobre elas proibirem as crianças de irem para a quadra. Para quem não sabe, as escolas aqui no município, e não sei se em todo o Brasil, não posso dizer que em todo o Brasil, mas as escolas na região são mais um presídio que escolas. Cada vez mais cimentadas, cada vez mais cheia de grades, menos verde, menos contato com natureza, totalmente fechadas, como se as crianças estivessem dentro de uma prisão. Então, soube, porque minha filha estuda nessa escola, que estava proibida a turma dela de ir para a quadra, até mesmo do professor na aula de educação física levar as crianças para a quadra. Fui saber por que elas tomaram esse tipo de decisão, apesar de que já tinha me inteirado por minha filha de que alguns dos seus colegas aprontaram dentro da sala de aula e, devido ao que fizeram, simplesmente elas tomaram a decisão de que todos teriam que pagar o preço pelo que fizeram os outros alunos. Como eu não acho justo, e não é justo, que outros paguem pelos erros de outro, eu fui conversar com ambas. Cheguei lá, não muito contente de me ver a diretora, me atendeu igual, e depois entrou a coordenadora. Quando eu falei sobre o assunto, elas simplesmente disseram que não era injusto o que elas tinham feito, porque se elas não tivessem feito o que fizeram, ou seja, castigar toda a turma e não permitir que fosse a aula na quadra, elas perderiam o respeito. Ou seja, as crianças não iriam respeitá-las. E também sancionaram ao professor, ou foi uma professora,
porque levaram os alunos para a quadra, mesmo sem ela ter dado permissão. E elas deixaram esses alunos que foram para a quadra, juntamente com os demais alunos que não foram para a quadra, mais uma semana sem ir para a quadra. Dizendo ela que isso não era um castigo. Me pergunto então que nome levará. E que era para os meninos refletirem sobre suas ações. Só que eu disse a ela que igualmente era injusto e estava errado o que estavam fazendo. Porque os inocentes que não tinham nada a ver com os que os outros alunos fizeram tinham que pagar o preço por aqueles que fizeram bagunça na sala. Que isso não estava correto. Elas tratando de se justificar de tudo quanto é maneira e ter a razão. Simplesmente a coordenadora meio que ficou, vamos dizer assim, exaltada. Não gostou porque eu estivesse dizendo a ela que não está correto sua maneira de atuar. Eu disse que isso era desumano, elas disseram que não era desumano. Eu disse que faltava compaixão, elas disseram que não faltava compaixão. Que elas não eram uma pessoa desumanizada, que ela pensava no bem das crianças. Que o que estava fazendo era para o bem deles. Então, eu falei para elas, então me diga uma coisa. Vocês gostariam que algum dos seus colegas de trabalho, um exemplo, se eles tivessem cometido alguma falha, como, não sei, vamos supor, roubar, e todos vocês levassem a culpa? Ela disse, não, você está exagerando. Eu disse, não estou exagerando, é a mesma coisa. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o que me disse a coordenadora foi o seguinte: poderíamos sancionar somente os que acometeram a desordem dentro da sala. Porém, sua filha estuda numa sala de aula, e a sala de aula é um coletivo. Então, a sanção tem que ser aplicada ao coletivo. Essa foi a resposta que ela me deu. Ou seja, o coletivo existe para essas pessoas no momento de infringir com o livre-arbítrio de outro, dominar ao outro, exercer poder, mas na hora de fazer o bem, se tornam pessoas individualistas, que só querem defender seus direitos e o bem maior para si mesmo. Quando eu atendo, eu lido com pessoas todos os dias. Estou acostumada a ver a frequência, a aura das pessoas, não suas palavras. São duas pessoas que têm o arquetipo de uma pessoa rígida, que as coisas têm que ser feitas de sua maneira, e se não é assim, não há outra maneira. São duas pessoas que não gostam de ser contrariadas. São duas pessoas que gostam de impor que lhes respeitem,
através de infringir com livre-arbítrio, de coagir através de palavras outras pessoas. Isso é um abuso de poder. Pessoas como essas não deveriam estar a cargo de uma escola, nem muito menos em contato com crianças. Se elas não sabem resolver as situações desde um outro lugar de conhecimento, de sabedoria, porque ter sabedoria não é você ter estudado para ser professor ou diretor. Uma pessoa sábia sabe como solucionar os problemas sem infringir com o livre-arbítrio do outro, sem dominar o outro, através do medo, através de castigos e de imposição de poder sobre o outro e dominação, seja através das palavras ou fisicamente. O que essas pessoas fizeram com essa situação, ademais de infringir com livre-arbítrio daquelas crianças que não tinha nada a ver com as outras, que fizeram bagunça dentro da sala e que teimaram e foram para as quadras, como ela diz, ela simplesmente exerceu poder sobre as outras crianças, fazendo exatamente aquilo que elas necessitam fazer para impor respeito, segundo o que elas falam. Outra coisa também é que eu soube que essa diretora proibiu a qualquer funcionário da escola a conversar com os pais. Ela não quer que nenhum outro funcionário que não seja ela mesma fale com os pais. E aí depois me diz que isso não é abuso de poder. Desde quando, dentro de uma escola, uma diretora tem o poder para dizer com quem ou não se deve conversar as pessoas? Proibir o diálogo entre pessoas que se conhecem há anos, porque tem pessoas que conheço naquela escola desde o primeiro ano que minha filha vai lá. Professores, pessoas que trabalham na cozinha, pessoas cuidadoras de crianças especiais, os porteiros, secretárias, e assim sucessivamente. Que direito ela tem de proibir esses funcionários de ter contato e diálogo com os pais? O que querem esconder? E isso não é exercer poder?
Pessoas desse tipo não deveriam estar a cargo de escola. Uma pessoa sábia, inteligente, para estar a cargo de uma escola é diplomático, é comunicativo, respeita o livre-arbítrio das pessoas, não ameaça. Então, senhores pais, mães e pais, não deixe seus filhos a Deus dará nas escolas sem estar lá presente, sabendo e procurando saber, melhor dizendo, o que acontece. Converse com seus filhos em casa, pergunte como foi o dia deles na escola, se aconteceu algo. Porque senão, seus filhos estarão na escola sofrendo abuso de poder, infração de seu livre-arbítrio, e vocês nem se enterarão. Desde quando tomam uma decisão e não comunicam aos pais? Tudo tem que ser comunicado aos pais, não importa que idade esteja as crianças, não importa que idade tenha. Os pais devem ser comunicados. E não nos comunicaram absolutamente nada. E ainda se justificaram de tudo quanto é maneira para ter a razão. Quando fui mais tarde na escola buscar a minha filha, a diretora estava na frente da escola, ignorou minha existência, com a cara fechada. Quando estava procurando por minha filha, tampouco se manifestou. Abram os olhos. Desde o momento que foi mudado a diretora e a coordenadora de uma hora para outra, que isso nunca aconteceu nessa escola. Eu já suspeitava de que algo de errado tinha. Eles necessitavam de alguém que obedecesse suas ordens. Alguém que pudesse exercer poder sobre nossos filhos. Reprimir, dominar, infringir com seus livre-arbítrio. Alguém que não importa a opinião de um pai ou de uma mãe, e sim que vai fazer aquilo que lhes foi mandado fazer. Por isso que eu estou aqui hoje fazendo esse vídeo. Porque minha conversa lá não terminou em nada, como eu disse a elas. Aqui não terminou em nada essa conversa, não deu em nada. Porque a linha de pensamentos que vocês têm não é a linha de pensamento que eu tenho. A minha linha de pensamento é compaixão, humanização, respeito pelo próximo e respeito pelo livre-arbítrio das crianças. O justo pelo justo. O governo, sabiamente, eles adoctrinam essas pessoas para ainda convencer aqueles pais que não têm conhecimento de que tudo que eles fazem para o bem dos seus filhos. Só que a mim não tem como enganar nem suas palavras,
nem sua frequência. Porque podem pintar de bonito suas justificativas o quanto for. Mas eu sempre estarei olhando a alma da pessoa, a frequência e a informação que ela leva dentro de si. Não as palavras. Apesar de que as palavras ditas aqui, acredito que quem tem o conhecimento saberá de que elas estão erradas. Correto? Então é isso aí. Preste atenção. Esteja mais presente na vida dos filhos de vocês. Observem o que acontece dentro das escolas. Estejam presentes, escutem seus filhos, perguntem todo o tempo, todos os dias que vierem das escolas. Perguntem a eles como foi o dia, se aconteceu algo. E se há algo que não lhes ressoa, há algo que vocês identifiquem que seus filhos estão sendo oprimidos nas escolas, vá lá resolver. Não deixe por alto. Porque se você, pai e mãe, não estão presentes na escola, eles farão o que quiser com seus filhos. E quando vocês se enterarão, já será tarde demais. Terão em casa crianças frustradas, crianças com medo de expressar o que pensam e o que sentem, porque foram oprimidas, reprimidas dentro desses ambientes que chamam de instituição educacional. Alguns experimentarão a energia da raiva, da bronca, da impotência, de não poder fazer nada ou não saber como se defenderem de pessoas assim. Orientem seus filhos em casa. Estejam alertas. Para tudo o que aconteça. Procurem saber tudo. Entrem na escola. Lembre-se de uma coisa, e essa mensagem também vai para aqueles que trabalham na escola e creem que está por em cima dos pais, por em cima dos alunos. Quem paga seu salário somos nós. Então, um pouco de respeito pelos pais. Todo funcionário público trabalha para o povo. Até mesmo quem paga seu salário trabalha para o povo. Então, desçam de um pedestal achando que por ter um título de diretor ou um título de coordenador, vocês estão por em cima da gente, por em cima dos seus colegas de trabalho, por em cima das nossas crianças. Se não tivesse crianças na escola, vocês não teriam emprego. É tão simples como isso. E um dia isso vai acontecer, se seguem por esse caminho. Um dia as escolas estarão vazias. Não terá mais alunos nas escolas, se seguem por esse caminho. E aí? Você vai ter em quem mandar? Em quem exercer poder? Quem vocês infringir com livre-arbítrio? Vai ter alguém para justificar as ações desumanas? Não terá. Você nem mesmo terá trabalho.
E isso não está muito longe, não. Isso não está muito longe. As coisas estão mudando. O sistema está desmoronando e tudo o que era da velha terra se está acabando. E esse tipo de educação também vai acabar. E tipos de funcionários como vocês vão deixar de existir também, porque já não estão na frequência da nova terra. Então vocês mudam ou vocês deixarão de existir. É tão simples como isso. Talvez a justiça no nosso plano físico esteja mais suja que pau de galinheiro. Mas a justiça do plano divino não. E vocês pagarão por tudo o que é de ruim que vocês fazem. E não adiantará justificativa na hora de saldar as dívidas. Porque dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Na hora da colheita, colherão a semente que é um plantado. Se plantaram a semente boa, vão colher coisas boas. Se plantaram a semente ruim, obviamente que vão colher o que não é bom. E é isso aí. Agora eu vos deixo aqui com um grande abraço de luz. Namastê.